Bom, vamos começar agora uma aula sobre como reconhecer, ou melhor, diferenciar, certo? A oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, da oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ok. Temos aqui exemplo de 6 orações. A oração número 1, ou melhor dizendo, o período composto, né, nesta frase aqui número 1, é feito da seguinte maneira. Nós temos aqui a frase, ó. Ivo tinha esquecido de que sua proposta não agradara, certo? Aqui nós percebemos uma conjunção integrante que, e antes dela uma preposição de. E o que acontece? Antes dessa expressão de que, nós temos um verbo, certo? Então, o verbo ali esquecer. Quem se esquece de algo ou de alguém, né? Esqueci-me de minha bolsa, de minha mochila, enfim. Ivo tinha esquecido de que sua proposta não agradara. Então, o verbo esquecer é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, eu vou classificar essa oração como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok. Vamos ver aqui abaixo outro exemplo de oração da mesma classificação. A nova máquina necessitava de que os funcionários supervisionassem o trabalho. Repetindo, a nova máquina necessitava de que os funcionários supervisionassem o trabalho. Certo? Mais uma vez aqui, nós temos o de que antes de um verbo. Necessitar. Nessa formulação, nós temos aqui um verbo que exige a preposição, tá? Quem necessita de algo, de alguém. Então, neste caso aqui, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele apontará para um objeto indireto. Então, nós concluímos que a frase número 2, onde está destacado, tá? Nós teremos a mesma classificação. Oração subordinada, deixa eu colocar aqui para quem está prestando atenção no vídeo. Oração subordinada, certo? Substantiva, objetiva indireta. Aí deixa eu chegar aqui, ó, para que ninguém depois fique confuso, tá? Vou colocar aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, que é a mesma classificação do exemplo número 1. Ok. Aí nós temos aqui 3, 4, 5 e 6. As orações destacadas, elas são o quê? Elas são regidas, elas têm uma preposição, são introduzidas por uma preposição. A número 3 diz: estou com receio de que. Depois, tenho necessidade de que. Acenou favoravelmente a que. Alencar estava esperançoso de que. Certo. Vamos analisar aqui o seguinte. Na 3, 4, 5 e 6, as palavras que antecedem a expressão de que, elas não são verbos. Aqui, estou com receio. A palavra receio é um substantivo abstrato, é um nome.
Na 4, nós temos a palavra necessidade, que também é outro substantivo abstrato, ou seja, outro nome. Na 5, nós temos aqui acenou favoravelmente, ou seja, de modo favorável. Nós temos aqui a palavra favoravelmente, né? É um advérbio. E, lá, depois da palavra favoravelmente, tem esse azinho aqui, que vem depois dela, que também é uma preposição, representado, eu poderia dizer assim, acenou favoravelmente para que ouvissem no jardim. Para. Normalmente, o vocábulo para, todo mundo já reconhece como preposição, mas temos a letra A que representa uma preposição. Ok, na frase número 6, eu tenho aqui, Alencar estava esperançoso de que tudo se resolveria. A palavra esperançoso é um adjetivo. Pois então, nós temos aqui na 3 e na 4, dois substantivos abstratos antes da expressão de que. Na 5, eu tenho aqui um advérbio. E na 6 eu tenho um adjetivo. A oração subordinada substantiva completiva nominal, certo? Ela vai completar o quê? Um substantivo, como no exemplo da 3 e da 4, completará um advérbio e completará também um adjetivo. Ok, certo? Então aqui nós vimos a diferença entre a oração subordinada substantiva completiva nominal e a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Mas para ter uma dica mais rápida, né, para não ficar nessa explicação toda, eu tenho que gravar que a completiva nominal ela faz referência a um substantivo, a um advérbio e a um adjetivo. Eu tenho a simples dica de que eu vejo aqui, olha, a expressão de que dá introdução a uma oração subordinada, se ela não vier antecedida de um verbo, como no exemplo 1 e 2, ó, verbo esquecer, né? Tinha esquecido. Nós temos aqui uma locução verbal, né? Representando verbo, uma ação. E aqui, ó, necessitava, outro verbo. Aí eu vejo, se a expressão de que não for antecedida, se ela não for antecedida por um verbo, certo? Então só pode ser completiva nominal. Só pode ser completiva nominal. Mas aí eu tenho que ter cuidado, né? Eu tenho que ter cuidado que eu posso também me deparar com uma oração subordinada adjetiva, certo? Que às vezes acontece de ter uma preposição e o vocábulo que. Aí para que eu não fique em dúvida, por exemplo aqui, para não confundir com uma oração subordinada adjetiva, a diferença dela, deixa eu ver aqui, onde tenha um de que, ok? Onde tenha uma expressão de que. Vamos pensar o seguinte, vou criar a frase aqui, a frase número 7, e ela vai ter uma outra classificação, já vai pertencer a outro grupo, né? Vou colocar aqui, ó, a mulher de que, tá? Eu poderia usar a expressão de quem, mas vou colocar o de que propositalmente. Vou colocar dessa maneira para que possamos ver como uma prova de concurso poderia fazer para complicar a nossa mente na hora de resolver a questão. Então a mulher de que, né? De que nós comentamos
tá? A mulher de que nós comentamos saiu mais cedo. Então vamos lá, vamos fazer aqui, olha. Temos aqui então a expressão de que. Aí para que não tenhamos dúvida sobre o que nós estamos fazendo aqui, tá? Que alguém pode de repente ficar confuso por ter um elemento parecido. Ok, eu disse para vocês que antes da expressão de que, certo? Se não tivermos um verbo, teremos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aí alguém poderia dizer assim, mas professor, então a número 7 é um exemplo de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá, vamos entender aqui. Na número 3, 4, 5 e 6, eu tenho o verbo estar, o verbo ter, o verbo acenar e o verbo estar de novo. Ok, essas orações, elas estão ligadas, né, uma à outra por uma conjunção. Aí tem aqui, ó, que e que aqui. Na 3, 4, 5 e 6. Uma oração aqui, oração, nós temos o verbo estar e o verbo ocorrer. Na 4, o verbo ter e o verbo elogiar. Na 5, o verbo acenar e o verbo ver, certo? 6, o verbo estar ao verbo resolver. Agora, na número 7 não acontece a mesma coisa. Nós temos aqui, na 3, 4, 5 e 6, duas orações ligadas por pelo vocábulo que é uma conjunção integrante. Ok. Na 7 já é diferente. Ó. A mulher de que nós comentamos saiu mais cedo. Antes da expressão de que ou do vocábulo que, nós não temos nenhuma oração aqui. Poderíamos até ter um exemplo com uma oração aqui. Mas o que eu tenho que ficar atento é que este que, ou a expressão de que, refere-se, tá, apenas a um termo antecedente, mulher. E não tem nenhuma oração aqui. Se está acontecendo isso, se eu não estou ligando orações, se apenas o vocábulo que, ele está se referindo a um substantivo, certo? Ele não está ligando orações, ele só faz referência a um substantivo. Então a classificação aqui desta oração, tá? Em destaque, vai ser esta aqui, olha. Nós vamos classificar como oração subordinada, oração subordinada, adjetiva, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ok. Oração subordinada adjetiva, nós temos duas. Ela pode ser restritiva ou pode ser explicativa. Certo? Quando nós temos a oração subordinada adjetiva isolada por vírgulas, nós classificamos como oração subordinada adjetiva explicativa. Quando ela não vem isolada por vírgulas, nós vamos chamar de restritiva. Certo? E aproveitando a dica aí, eu vou já deixar aqui, tá? Um link, ou seja, já vou deixar aqui uma ideia de que o próximo vídeo eu vou me aprofundar mais sobre a questão de sentido. Eu vou pegar e no próximo vídeo fazer um exemplo de oração subordinada adjetiva, restritiva e explicativa, tendo a mesma frase com diferença apenas de vírgulas. E aí nós vamos ver que com vírgula tem a oração isolada por vírgula, ela vai ter uma mensagem, e ela sem a vírgula ela nos trará outra mensagem. Então, por enquanto, pessoal,
tá? O que eu queria falar mais era a diferença entre a oração subordinada substantiva objetiva indireta e aí a oração subordinada completiva nominal. Vimos aí o macete mais rápido, né? A expressão de que, ela sendo antecedida por um verbo, ela é objetiva indireta. Ela sendo antecedida por qualquer outra coisa que não seja um verbo, eu vou chamar de completiva nominal. Simples assim, fácil assim. Ok? Então é só isso.